Paz de Cristo, estamos começando mais um Dons a Serviço do Reino. Esse que é um projeto do blog Encorajamento, da Juliana Mene, onde a gente recebe pessoas aqui vocacionadas, pessoas com dons, e não somente com dons, mas que exercem esse dom em prol do reino, em favor de ganhar vidas, em favor de servir ao reino de Deus, servir ao Senhor Jesus Cristo. E hoje não é diferente, estamos recebendo hoje o pastor Sandoval. Eu creio que vai ser bênção. A gente vai falar sobre ação social fora das quatro paredes. Pastor Sandoval, que é pastor da Igreja Metodista Wesleyana, ele que é educador, teólogo, economista e bacharel em Direito. É um prazer ter uma pessoa como o senhor aqui hoje com a gente, pastor Sandoval. Eu já quero passar a oportunidade para o senhor se apresentar. Obrigado, Tiago. Obrigado pelo carinho seu, da Juliana. Conforme você já disse, sou professor há quase 37 anos, casado com a Angélica, sou pai do Vitor, de 22, do Anthony, de 21, e do caçula, o Arthur, de 13 anos. E durante os últimos 9 anos estive na Igreja Metodista Wesleyana em Mananciais, e desde janeiro estamos trabalhando com a igreja em Vila Norma, ali no município de Mesquita. Uma honra estar com vocês neste dia. Glória a Deus, a honra é toda nossa, pastor. Tenho certeza que vai ser bastante edificante, vai trazer muito conteúdo para aquelas pessoas que vão nos assistir. Pastor Sandoval, sinta-se à vontade, tá bom? Eu já queria começar perguntando para o senhor, né, como é que aconteceu esse despertamento para a área de ação social, e com essa ênfase, né, não somente dentro das quatro paredes, mas além das quatro paredes. Como é que foi isso aí na vida do senhor? Tiago, quando eu comecei no pastorado, a visão que eu tinha era que o pastor, a igreja, ela servia apenas para pregar o evangelho para as pessoas receberem Jesus e irem para o céu. Mas quando a gente vai amadurecendo, quando você vai lendo a Bíblia, quando você vai interpretando as Escrituras pela ótica de Jesus Cristo, você verifica que a igreja que Jesus instituiu ela é uma igreja que precisa ter o sentido de missão. E não apenas a missão de pregar, mas de dar condições de vida aos indivíduos, resgatá-los do poder das trevas e trazê-los para a luz de Jesus. E estar na luz de Jesus não é simplesmente frequentar a igreja, fazer oração, tomar ceia, ser batizado e aguardar a morte chegar. Isso não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, como ele mesmo disse, o reino de Deus já está em cada um de nós. Então, nós precisamos fazer a diferença, sim, na vida das pessoas. E na minha especialização em teologia, eu falei sobre ser igreja no mundo atual. E lendo as obras que foram passadas pela Faculdade Teológica de São Leopoldo, você começa a ver que esse viés de ação social, ela existe na vida da igreja desde o seu início. Basta ver Atos, em que as pessoas se convertiam, vendiam as suas propriedades e depositavam os recursos aos pés dos apóstolos. Para quê? Para socorrer as necessidades da comunidade de fé. Então, não tem nada de novo. A igreja sempre foi ligada à ação social. Até porque a gente prega o evangelho da salvação, que salva a alma, mas salva também o corpo do indivíduo. Glória a Deus, é verdade. E quais são os projetos, pastor, que a igreja desenvolve em prol da ação social? Não somente localmente, mas também externamente.
Quando eu chego numa igreja, Tiago, eu procuro observar as necessidades emergenciais da localidade. Tá? Quando eu fui pastor em Rocha Miranda, nós começamos a aula de reforço escolar e começamos um projeto de lutas. Na última igreja, onde ficamos 9 anos, já havia um projeto de judô e jiu-jitsu na igreja, gratuito, que a nossa finalidade era trazermos as crianças e os adolescentes para o ambiente da igreja para que elas não ficassem ociosas na comunidade. E me despertou, coisa que eu não tinha percebido antes, isso em 2016, a quantidade de crianças com o autismo, né? A síndrome do autismo. E eu me preocupei, porque eu tinha membros de classe média e vi as dificuldades que eles tinham para poder conseguir profissionais para cuidar dos seus filhos. E aí eles me relatavam os empecilhos, as dificuldades, as barreiras, até mesmo planos de saúde que procuram se opor a cobrir essa comorbidade. E aí eu pensei, poxa, se eles que têm uma situação razoável passam por isso, imagina as pessoas pobres. E aí, em 2017, mais exatamente no mês de maio de 2017, nós começamos o projeto Onde Todos São Iguais. E eu imaginava que fosse atender 10, 15 crianças e adolescentes, porque o nosso público-alvo é crianças e adolescentes, porque quanto mais cedo você tratar a criança com a deficiência, melhor será a sua resposta a esses estímulos. Só que, para minha surpresa, apareceram já na primeira semana mais de 50 famílias precisando da vaga. E nós dispunhamos apenas de recursos dos dízimos e ofertas da igreja de R$ 5.000. E já no início nós já começamos atendendo 17 crianças. E dezembro passado, quando passei à igreja, o colega que me substituiu, nós atendíamos a 59 crianças nesse projeto. Posteriormente, foram surgindo outros, tá? Como o reforço escolar, há uma demanda muito grande, principalmente pós-pandemia, que as crianças ficaram muito tempo em casa, e principalmente as escolas públicas, crianças com 10, 12, 13 anos e que não eram alfabetizadas. Então, nós, com voluntários, conseguimos dispor e chegamos a atender quase 30 crianças no reforço escolar. Posteriormente, em 2021, nós começamos um projeto de atendimento psicológico a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e violência doméstica. Psicólogos voluntários separavam um tempo da semana deles e atendiam 5 crianças. E os projetos continuam caminhando com o pastor que me substituiu. Agora, em Vila Norma, na Baixada, é uma área também muito, muito carente, nós já estamos programando, talvez já para agora, para o próximo semestre, o início de artes marciais para podermos tirar as crianças da rua, visto que a localidade é dominada pelo tráfico. Legal, muito bacana. Pastor, o senhor falou que quando o senhor vai para um local, né, trabalhar e fazer a obra social ali, o senhor olha muito para a necessidade. Geralmente, qual é o perfil? O senhor falou das crianças, falou de adolescentes, qual é o perfil das pessoas que mais usufruem desses projetos desenvolvidos, né? Quais são as carências, as demandas? O senhor já falou um pouco, mas
Pode se aprofundar um pouco mais. Geralmente, a gente estabelece nas regras, no estatuto dos projetos que a gente auxilia ou a gente faz, focar em famílias dependentes dos programas sociais do governo, focando nas pessoas mais pobres, né? Porque quem pode pagar uma academia de R$ 50, que é uma realidade na Baixada Fluminense, não tem por que tirar a vaga de uma criança, de um adolescente que não pode dispor de nenhum valor. Sim. E o nosso trabalho não é só com a criança e o adolescente. O nosso trabalho é com a família. Sabe? A gente procura conhecer a família, procura ver a necessidade. É comum encontrarmos pessoas, principalmente nas áreas mais pobres, que elas não têm acesso ao conhecimento. Coisas simples, que bastava ela procurar o CRAS, procurar a prefeitura, que ela poderia ser alcançada por um dos projetos, tanto do governo federal quanto estadual ou municipal. Então, a gente procura trabalhar esse completo, conhecer mesmo a pessoa, não apenas oferecer a aula, porque na aula a gente não pretende formar campeões, a nossa finalidade é formar cidadãos. Legal. Ou seja, desenvolver ali também uma conexão também, né, com essa família, onde possa E, também gerar relacionamento, né? para você ter uma compreensão, Tiago, no projeto Onde Todos São Iguais, a maioria esmagadora eram de pessoas não evangélicas, inclusive pessoas de religiões afro-brasileiras. E quando os seus filhos ficam doentes, é comum a mãe, a avó, falar com a coordenadora e pedir que o pastor dela ore pela criança. Quer dizer, a pessoa não é membro ou membra da minha igreja, mas ela, por ser acolhida por nós, ela entende que eu sou o pastor delas. E essa é uma realidade. O pastor não é pastor só dos membros da sua igreja. Quando ele vai para uma localidade, ele é pastor da localidade. As demandas que as pessoas elas têm que procurar o pastor. Quando eu chego numa nova igreja, eu faço questão de conhecer toda a vizinhança. Me apresento, me coloco à disposição, porque esse é o evangelho. A gente está nesse mundo para servirmos e não para sermos servidos, como disse Jesus. Glória a Deus. Também creio nisso. Pastor, como é que são realizados, né, as campanhas para a colaboração dos membros da igreja com os projetos que são desenvolvidos? Bem, a gente usa, né, as redes sociais e buscamos associados que se comprometam em colaborar mensalmente ou aqueles que podem fazer uma colaboração apenas. E, assim, antes da pandemia, os projetos que nós tínhamos, eles chegaram a um ponto de serem mantidos só com essas contribuições, porque tem muita gente que não é da igreja, não são nem evangélicos, alguns são ateus, que nos ajudam e nos auxiliam nessas atividades, tá? Nessas atividades. E a gente procura prestar contas, né? Porque é fundamental para que possa continuar e avançar nesses projetos, é fundamental a prestação de contas, e é dessa forma que a gente tem conseguido os valores. Até hoje, nós não ainda estabelecemos nenhuma parceria com os entes públicos, muito embora o projeto Onde Todos São Iguais
já está legalizado há quase 4 anos, já tem registro no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, a gente presta contas anualmente a este conselho, então nós já temos condições de recebermos, mas até hoje tudo é feito com a colaboração voluntária dos amigos e dos parceiros. Muito legal. Estou ouvindo o senhor falando aqui, o senhor fala muito de projetos onde você consegue dar cidadania às pessoas, né? Sim, Dali trazer talvez até uma autoestima, talvez também uma socialização, sim. encaminhar a pessoa para a sociedade, para viver em sociedade, como o senhor mesmo falou nas palavras do senhor, formar cidadãos, né? Qual a importância das igrejas desenvolverem projetos e despertarem para doação, para projetos sociais, na verdade, não somente de doações de alimentos e roupas, mas como o exemplo do senhor também aí com os projetos sociais? Tiago, assim, as igrejas, que praticamente você tem elas espalhadas nos 4 cantos aí da nossa cidade, do nosso estado, muitas vezes ela está mais próxima das pessoas do que o próprio poder público. Tá? A gente sabe que existem Verdade. áreas que o poder público não entra. Tá? O poder público não entra. E a igreja, ela deve servir como, principalmente, o prédio, porque a gente sabe que igreja não é o prédio, igreja são pessoas. O prédio ele pode ter diversos usos. No entanto, a mentalidade arcaica, tá? Mas eu nem critico as pessoas mais idosas, porque foi o mundo cultural em que elas cresceram, aquele ambiente em que o templo é o local onde Deus está, quando que a nossa Bíblia, há mais de 2000 anos, já vai dizer que o verdadeiro templo é o nosso corpo. O Espírito Santo habita em nós, não em templos feitos de pedras e de mármore. Mas há uma sacralização do espaço predial que muitas vezes não permitem atividades que não são pagãs nem são mundanas. Um reforço escolar é você dar dignidade a uma criança que não sabe ler e ela tornar a ler, sabe? Antes da pandemia, nós trazíamos uma média de 10 moradores em situação de vulnerabilidade social, chamava de morador de rua, né? Nós trazíamos eles, 10 deles, em média, domingo pela manhã, à igreja, em que eles chegavam em torno de 8 horas, eles recebiam um sabonete, uma toalha, uma roupa nova, eles iam, tomavam o banho, fazia a barba, lavava o cabelo com shampoo, depois botava a roupa nova e tomava um café com a liderança do ministério que cuida dessas pessoas, sabe? E assim, você via que apenas o banho e estar asseado, como isso mudava a fisionomia da pessoa. E isso é óbvio que a gente sabe que existem receios de haver algum crime por parte deles, mas a grande maioria, cara, a grande maioria das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, elas não são viciadas, elas não são usuárias de drogas, a maioria é doente mesmo por causa da depressão, alguma coisa o aborreceu e ele vai acabar na rua, sabe? Então a igreja ela precisa atentar para isso, porque se a igreja não usar essas ferramentas, tá? A ação social na igreja ela é uma ferramenta utilizada para trazer as pessoas para junto de nós, ou quebrar as barreiras que nos separam delas. Se a comunidade de fé não entender isso,
a gente vai ter muita dificuldade de dialogarmos com grupos sociais que vivem na sociedade e que têm uma repulsa em relação a nós, porque nós mesmos os alienamos, sabe? No ano passado, esse ano eu ainda não pude recomeçar, estou numa igreja nova, mas no ano passado, 2 vezes ao mês, eu ia levava um lanchezinho simples, uma água, uma bala, e foi a ferramenta que eu usei para me aproximar dos travestis que ficam na Quinta da Boa Vista, ficam na orla da Barra da Tijuca e no Recreio. E, assim, a maioria me recebeu muito bem. Alguns eu sei o nome, alguns já me acompanham no meu Facebook, quando tem problemas, fazem contato comigo, sabe? E eu me aproximei, me colocando à disposição deles para ajudá-los nas demandas, principalmente de documentos, de curso, para que eles possam sair desta vida, sabe? Mas a minha finalidade não é tirá-los. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo. A minha finalidade é ajudá-los. É me importar com eles, né? Porque o Cristo nos ensinou isso. Bacana, legal. O senhor falou a respeito da compreensão da igreja, né? Entender o quanto é importante trabalhar em prol, do próximo, né? No mundo e num tempo tão egoísta, onde as pessoas pensam muito em si próprias, né? Como é que é para o senhor como pastor o desafio de fazer a igreja entender essa importância de desenvolver projetos sociais para amparar pessoas com situações difíceis, né? Assim, foi como eu te falei antes, as pessoas, elas são influenciadas pelo mundo cultural em que elas estão inseridas. Então, a gente vem de um século XX. O que era ser igreja no século XX? Era ir à igreja terça-feira para o culto de doutrina, a quinta para fazer a campanha de libertação, a quarta ou a sexta era a consagração, domingo pela manhã a escola dominical e à noite, às 19 ou 18 horas, o culto público. Isso era ser igreja. Ou então, ficar participando dos ensaios dos departamentos, dos ministérios, para poder cantar ou para poder fazer isso ou aquilo. Essa era a visão de igreja. Tá? Essa era a visão de igreja. Só que, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a igreja não é isso. Ou melhor, não é apenas isso, ou só isso. Sim. Igreja é o dia a dia. Igreja é constantemente. Então, algumas pessoas elas têm dificuldade de aceitar, porque não foi desta forma, não foi desta maneira que elas aprenderam. Só que essa geração, você é um garoto ainda, a sua geração é uma geração que vem com o direito de perguntar por que isso? Por que é assim? Por que é dessa forma? Sim. A geração mais antiga tem dificuldade de lidar com perguntas. Por quê? Porque a minha geração mesmo, a gente não perguntava ao pai por que não podia fazer isso ou não podia fazer aquilo. Não era permitido. Então, a igreja também era assim, sabe? E agora, no século XXI, quem não tiver disposto a dialogar com o outro, você vai ter muitas dificuldades de relacionamento na atualidade, sabe? Eu tive que ouvir, não diretamente, porque na igreja você sabe, muitas pessoas que querem falar algo, pastor, fala para alguém para que alguém venha dizer, fulano está falando isso do senhor. Tá? Eu tive que ouvir pessoas dentro da igreja, crentes antigos, cara. Por que o pastor está trazendo essas pessoas mal cheirosas para dentro da igreja? Por que o pastor, em 2017, poxa, nós abraçamos 4 meninos congoleses
que chegaram ao Brasil para estudar, só que o governo brasileiro deu a vaga na universidade para eles. Eles tinham que se virar e se manter aqui. A boa parte dos países africanos são paupérrimos. E aí, quando eu encontrei esses meninos, através de uma conhecida que é professora no UFRJ, nós encontramos esses meninos há quase 15 dias sem se alimentarem, com o aluguel atrasado. E, graças a Deus, a gente mobilizou a igreja, botamos em dia o aluguel, seguramos por quase 3 anos o espaço para esses meninos morarem. E hoje, quando eu vejo eles se formando, um já é farmacêutico, trabalha numa multinacional, o outro é engenheiro de produção e vai se formar na UF agora. Ele fez engenharia de produção na Estácio e vai fazer, e está terminando a engenharia eletrônica. Quer dizer, e ver esses meninos progredirem na vida, sabe, não tem preço que pague isso. E isso é o evangelho, é você cuidar de gente, é você cuidar de pessoas. Há 2 anos, nós trouxemos uma tia e o sobrinho que corria risco de vida no Paquistão. Corria risco de vida. Por causa do evangelho de Jesus Cristo, eles eram perseguidos. Essa menina e o seu sobrinho, durante quase 4 anos, eles tinham que ficar fugindo de um lugar para o outro, porque as milícias fundamentalistas, não são todos os muçulmanos que são perseguidores. Eu sei disso, e as pessoas precisam compreender isso. Há muitos muçulmanos dóceis, pessoas maravilhosas, mas os fundamentalistas, infelizmente, eles têm muita influência nessa sociedade. E aí, cara, para tirá-los do Paquistão até eles chegarem no Brasil, a igreja, junto com outras pessoas, nós gastamos quase R$ 30.000. E, com certeza, algumas pessoas reclamavam, por que está gastando isso? Só que é uma vida, cara. Uma vida não tem preço. E quando eu vejo hoje o menino termina o ensino médio agora, no final deste ano, e eles, livres de toda a pressão que eles sofreram lá no Paquistão, esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Glória a Deus. Pastor, o senhor falou a respeito dessa questão, né, da dificuldade, muitas vezes, das pessoas entenderem os projetos, entenderem as motivações, ficarem, né, questionando e tudo mais. O que motiva o senhor hoje ainda a investir no ensinamento da palavra de Deus e no desenvolvimento desses projetos sociais? É exatamente o chamado e a vocação que o Senhor me deu, sabe? Eu, hoje, tenho plena convicção de que é a Deus que eu preciso agradar, sabe? Porque se você pautar a tua vida em agradar todo mundo à sua volta, você não vai viver, sabe? É óbvio que você precisa levar em conta o que as pessoas estão dialogando com você. Você, pelo menos, precisa ouvi-las. E, muitas vezes, a crítica ela vai servir para você mudar atitudes e comportamento. E é exatamente essa vocação e o entender que igreja ela precisa focar nas pessoas, sabe? A igreja precisa focar nas pessoas. E mesmo que as pessoas não agradeçam, porque a gente não faz para as pessoas, a gente faz para o Senhor. Eu nunca, nas igrejas por onde eu passei, eu nunca vinculei a ajuda social a pessoa frequentar os cultos da minha igreja. E tem muita gente que não concorda com isso, acha que a cesta básica você só pode dar a quem vem ao culto.
E eu falo para as pessoas, mas eu sei que muitos têm dificuldade de entender que não foi isso que Jesus ensinou. Jesus não ensinou a gente a barganhar com as pessoas. Verdade. Jesus ensinou que a gente cuide das pessoas. Grande parte das pessoas que são atendidas pelas, pelos projetos sociais são pessoas que nunca frequentaram uma igreja e nunca entraram no templo da minha igreja. E isso faz haver credibilidade, porque elas veem que a gente não faz chantagem com elas. A gente não faz chantagem. Então, a gente vai tocando, vai continuando, caminhando, onde Deus nos levar, a gente vai agindo. Hoje, a gente faz um trabalho no lixão do Gramacho. Durante quase 3 anos, nós levávamos refeições, levávamos cestas básicas. Há 2 anos, nós mudamos o foco. Hoje, a gente ajuda uma creche comunitária. Vimos a creche nascer, damos ajuda, dentro do possível, à manutenção de quase 50 crianças dentro da localidade do Lixão, no Gramacho. E hoje eu estou numa luta aí que eu tenho 2 famílias paquistanesas, uma que está no Quênia e outra que está na Tailândia, que eu preciso trazer essas famílias para o Brasil. Legal. Pastor, sabemos que cada denominação tem a sua forma de trabalhar nesse aspecto de ação social. Mas, segundo a ótica do senhor, e também contando com a experiência também de anos nessa empreitada, como é que o senhor acha que aquela igreja que está começando a trabalhar com a ação social, como é que ela deve começar? Por onde ela deve começar? Como eu te disse no início da nossa conversa, é fundamental você verificar as necessidades da localidade. Não adianta nada eu querer copiar o que alguém está fazendo e achar que aquilo vai ser efetivo onde eu estou. E outra coisa, se já tem uma igreja cuidando de determinada área, exemplo, muitas igrejas dão atendimento psicológico gratuito ou com aquele valor simbólico, chamam-se de consulta popular. Se já tem uma igreja fazendo isso, por que eu vou caminhar também nessa direção? Eu devo buscar uma outra necessidade que não é atendida por ninguém na localidade e pedir, depois de orar a Deus, haver paz no coração e haver uma harmonia entre a liderança que vai cuidar desta área na igreja, e aí começar a colocar em prática, de preferência, procurar alguma igreja ou associação que já faz o trabalho nessa área, para poder ver quais são os desafios, quais são as dificuldades, de que forma eles começaram, para não sofrer decepções. Porque muitas vezes as pessoas começam um projeto, mas, primeiro, não tinha a autorização de Deus, não foi direcionado por Deus aquilo. Simplesmente foi da vontade do indivíduo. E quando as coisas não são direcionadas por Deus e não são feitas de forma planejada, a tendência a não dar certo é muito grande. E aí o indivíduo, às vezes, fica frustrado, aí começa a alegar: ninguém quis me ajudar. Não é que as pessoas não quiseram ajudar, é que não havia aquela sintonia para aquele momento, para aquele instante, sabe? Então, é muito importante isso, muito importante mesmo. Legal. Qual a importância de uma boa administração e organização em Ministério de Ação Social? Além dessa importância também, né, de ter essa empatia pelo próximo.
Quando você vai montar o projeto, você precisa observar as pessoas que você vai necessitar contigo, sabe? Eu vim de uma igreja em que eu tinha múltiplos projetos. Mas antes de começar um projeto, a primeira coisa era identificar uma coordenadora, porque eu, como pastor, eu não tenho como administrar múltiplos projetos. Eu já tenho outras demandas na comunidade de fé, sabe? Então, é identificar as pessoas que tenham talento para aquela área. Então, eu peguei uma pedagoga, paguei cursos para ela poder ver o funcionamento do atendimento de crianças e adolescentes com deficiências, e depois de tudo isso, fomos buscar apoio e direcionamento no, nos conselhos regionais, municipais. Então, não foi assim, num estalar de dedo. Eu levei quase Uhum. um ano, meses para começar. E aí você precisa de pessoal, se vai ter, se vai ter que ser um atendimento específico, como no caso Mananciais, o projeto onde todos são iguais, são psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicopedagogos e um assistente social. Tem que ter essas pessoas, por quê? Porque o atendimento para essa população, ela precisa ser específica. O psicólogo ele pode ser psicólogo de várias áreas. Não significa que ele saiba trabalhar a clínica específica com Sim. crianças e adolescentes com deficiência. Então, você precisa organizar, sabe? Precisa organizar, ver o que você vai necessitar, as pessoas que vão cuidar das inscrições, as pessoas que vão cuidar de ver as necessidades familiares, porque muitas famílias chegam e as famílias não têm nada em casa. Quer dizer, é importante buscar dentro, não apenas da comunidade de fé, mas dentro do seu rol de amizades, buscar pessoas que lhe ajudem, sabe? Mantendo uma cesta básica ou colaborando para comprar uma cesta básica e atender essas pessoas. Não é fácil, tá? Vou ser sincero para todos. Não é fácil, não é glamour, não. Quem trabalha com ação social tem que ser pessoa que goste de gente, e gente nos níveis mais baixos da nossa vida social. Interessante. Você falou a respeito dessa base, né, de solidificar uma base administrativa, para trabalhar, para apoiar, para cuidar, né, dessa questão do cadastro, das inscrições e tudo mais. Quais as características que o senhor considera que são imprescindíveis, né, para uma pessoa que vai trabalhar com ação social? E quais os conhecimentos também que essa pessoa precisa adquirir? A, a grande maioria das nossas igrejas, elas não têm pessoas graduadas. Tá? Elas não têm pessoas graduadas. É Verdade. diferente de uma igreja com mais de 200 membros. Uma igreja com mais de 200 membros é comum, é natural você ter advogados, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas. Mas as igrejas menores, elas não têm indivíduos com essa formação. E há pessoas que têm um talento muito grande de conseguir meios e recursos para ajudar outras pessoas. Tá? Então, é importante, característica, precisa ser alguém que goste de falar com pessoas.
uma pessoa extremamente introvertida, eu falo isso porque eu também sou assim, a gente cria barreiras para as outras pessoas se aproximarem. Alguns até acham que a gente é metido, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Mas a pessoa introvertida ela tem muita dificuldade de quebrar a barreira do relacionamento. Eu acho interessante, às vezes, nos consultórios, aquelas pessoas que chegam no consultório, primeira vez que está vendo as pessoas e começa a falar e parece que já se conhecem há muito tempo. Eu gostaria de ser assim, eu tento, me esforço, mas eu não sou naturalmente assim. Então, precisa ser alguém que seja, não precisa ser plenamente extrovertida, mas que se aproxime das pessoas. Alguém que não seja o curioso ou fofoqueiro, sabe? Você precisa, numa conversa, verificar qual a necessidade daquela pessoa. E há muitas necessidades na igreja. É fundamental também que a própria igreja ela deixe bem claro quais são os projetos que ela está trabalhando e desenvolvendo. E, com certeza, surgirão pessoas para ajudá-la nesta demanda. Assim, na ação social, Tiago, quem quiser ajudar, é óbvio, sem tirar a direção dos membros da igreja, mas receba, receba essas pessoas, para que aquelas que querem ajudar. Eu tenho pessoas kardecistas que, quando eu vou fazer algumas ações no lixão do Gramacho, elas fazem questão de ir. E elas vão, elas vão. A maioria delas pergunta assim, manda me perguntar, será que o pastor vai deixar a gente ir com vocês na primeira ida? E quando elas percebem que a gente está ali para cuidar das pessoas, não para falar da religião de um ou de outro. Então, se a gente tiver essa mentalidade, a gente consegue trabalhar com todo mundo. E com toda certeza, com toda sinceridade, Thiago, só a igreja, as pessoas da igreja não são suficientes para a gente poder atender a demanda que é muito grande no nosso entorno. Então, vamos deixar a conversão para acontecer naquela conversa particular ou na pregação na igreja. Na obra de ação social, vamos fazer o bem. E aí o restante, o Espírito Santo sabe como agir no coração das pessoas. Amém. Legal. A gente está chegando no fim, tá, pastor? Mas eu queria Sim. ainda dar a oportunidade do senhor estar relatando algum testemunho que tenha marcado esses anos de caminhada no ministério. Eu tenho dois momentos. Um foi numa 2020, na pandemia, havia uma pessoa acometida de câncer, né? E ela recebia, ela veio a falecer posteriormente. Ela recebia a cesta básica da igreja onde eu estava. Todos os meses, a igreja dava a cesta básica, visto que ela era ela e os filhos, não tinha nenhum rendimento, e a igreja cobria dessa forma. E numa das ações que nós levantamos, quase 300 cestas básicas, tanto para a comunidade do Santa Maria, quanto para o lixão do Gramacho. As pessoas estavam em casa, e aí a minha coordenadora de ação social chegou para mim e contou que, quando foi levar a cesta básica para ela tirou 2 itens e ela virou para a menina e disse: essa aqui é a minha contribuição para o projeto da igreja. Você vê uma pessoa em dificuldades fisiológicas, dificuldades financeiras, emocionais,
mas ela percebeu que ela também poderia colaborar. Esse foi um. E o outro foi, também, no final da pandemia, um dos moradores em situação de vulnerabilidade social, que se tornou membro da igreja, não perdia um culto, principalmente quinta e domingo, era o crente mais assíduo que eu tive. Era um cara que tinha epilepsia, algumas vezes tivemos que ajudá-lo. Era uma pessoa que tinha casa, mas que, devido a uma separação da esposa e dos filhos, ele foi para a rua. São pessoas doentes. E, assim, ele morreu em 2021. Mas, assim, perceber a transformação no semblante daquele rapaz, perceber que nós podemos colaborar e conviver com ele é algo que não tem assim, não dá para explicar racionalmente. Quando ele partiu, eu até disse à igreja, tenho certeza que um dia a gente vai se reencontrar com ele na eternidade. Essas coisas são muito importantes para a vida da comunidade de fé. Glória a Deus, tenho certeza. Pastor, quero agradecer, tá, por essa entrevista, por essa contribuição. Eu acho que tudo que foi relatado aqui, tudo que foi trago, exposto aqui, traz edificação para a igreja, traz um despertamento para essa área que é uma área, às vezes, talvez mal administrada, às vezes, numa visão, talvez equivocada. E hoje a gente teve a oportunidade aqui de ver um projeto que está dando fruto, que é saudável, que tem uma boa gerência, tem uma boa administração e que tem dado, que tem contribuído para o reino. Eu queria dar a última oportunidade para o senhor dar as considerações finais e também falar se a gente encontra o senhor na rede social, ou a igreja, ou o projeto. Pode ficar à vontade. Eu sou muito grato a Deus pelos amigos que tenho encontrado no decorrer da vida. Tá? Tenho procurado aprender mais desta área de lidar com as pessoas. Quando eu pensei que já iria encerrar as minhas graduações, e além do que você já disse, eu sou também formado em História e Legal. estou mestrando em Direito Penal. Esse ano eu comecei a fazer psicologia para poder entender um pouco melhor a mente das pessoas. E aprender é fenomenal. E usar essas ferramentas em prol das pessoas e em prol do reino de Deus. Uma coisa eu deixo para todos aqueles que vão e que estão nos assistindo. A ação social não tem nada de novo. Quando Jesus estava com a multidão diante dele, Jesus virou para os discípulos e disse: vocês vão dar pão para eles. E essa palavra de Jesus continua válida na atualidade. Nós precisamos levar não só o pão vivo que desceu do céu, mas o pão material. E o que não falta em nenhum local onde qualquer igreja esteja plantada são pessoas pobres. Muito obrigado, Tiago, obrigado pelo seu carinho, da Juliana. E se você quiser conhecer um pouco mais, só você procurar José Sandoval Bezerra, joga lá no Google que você vai encontrar uma das minhas redes, seja o Instagram, seja o Twitter, o Facebook, o TikTok, o Kuai, você vai me achar em algum canto, o LinkedIn, em algum canto você vai me achar, tá bom? Foi um prazer muito grande, meu filho. Deus te abençoe, cuide de você e abençoe a vida de todos vocês. Amém. Imagina, foi um prazer nosso. O prazer foi todo nosso. Foi abençoador. Você que está nos assistindo,
ouviu toda esse relato de experiências, de entendimento, de sabedoria, que você possa também se motivar a levar o seu dom para contribuir para o reino de Deus, porque é isso que nós fomos chamados a fazer. Deus derramou dons para a gente poder contribuir para o reino dele. Então, não pense que você não tem nenhuma vocação, ou que você não tenha nenhuma utilidade. Deus, ele espera que você trabalhe e trabalhe para o reino de Deus. Assim como a gente ouviu hoje, e foi como o pastor Sandoval falou, né, pastor? Não tem nada de novo. A gente tem os exemplos bíblicos, a gente tem os exemplos de Jesus, dos apóstolos, basta que a gente reproduza isso de forma legítima, com santificação, com sabedoria e com direção de Deus também, como o pastor também frisou, que é muito importante a gente estar sobre a direção de Deus. Então, que em nome de Jesus você seja edificado por essa entrevista. Esse foi mais um Dons a Serviço do Reino, hoje com o pastor Sandoval, que foi abençoador. Então, você que está nos assistindo, vá lá nas redes sociais do pastor e também se inscreva aqui no nosso canal, curta esse vídeo aí, comenta aí também embaixo. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até a próxima.